No silêncio da noite, quando o mundo parece adormecido e apenas o som da sua respiração preenche o espaço, algo dentro de você começa a sussurrar. Talvez seja o eco de um sonho antigo, talvez seja aquela ideia que brilhou por instantes e logo começou a se apagar depois de ter sido compartilhada cedo demais. É nessa hora que a frustração se instala, não pelo fracasso em si, mas pela sensação de que algo foi drenado antes mesmo de florescer. Você já sentiu que a energia de um plano se esvaiu assim que saiu da sua boca? Bruce Lipton nos lembra que o nosso campo energético é moldado não apenas pelo que pensamos, mas pelo que sentimos e acreditamos profundamente. Cada ideia nova nasce carregada dessa frequência íntima, frágil como uma chama recém-acesa. E quando a expomos prematuramente, essa frequência se mistura com campos vibracionais alheios, opiniões, dúvidas, medos que não nos pertencem. É como se estivéssemos cultivando uma semente e, na ânsia de mostrar seu progresso, a arrancássemos da terra antes de criar raízes, interrompendo o delicado processo invisível de germinação. Neville Goddard dizia que a imaginação é o útero da criação. Cada visão que nasce na sua mente é como uma gestação sagrada. Revelá-la antes do tempo é como interromper esse nascimento, forçando algo que ainda não está pronto para o mundo. Não se trata de esconder por medo, mas de compreender que cada criação tem um tempo próprio para amadurecer. A vida não se apressa, e tudo o que é orgânico cresce no ritmo da coerência e da nutrição interna. Talvez, e essa é a provocação, o que rouba a sua energia não seja a falta de oportunidades ou a ausência de sorte. Talvez o maior ladrão esteja no excesso de exposição, na entrega apressada de algo que ainda precisava ser guardado no silêncio fértil do seu coração. Porque existe uma força criadora que só se fortalece quando é protegida. E talvez essa noite seja o momento de aprender a guardá-la até que ela esteja pronta para se tornar luz no mundo. A fragilidade vibracional das primeiras ideias. Ideias, no instante em que nascem, são como fios de luz ainda instáveis, tremendo entre a força do que podem se tornar e a fragilidade do que ainda não são. Bruce Lipton explica que, nesse estágio inicial, o subconsciente ainda está testando essas novas crenças, avaliando se elas merecem ser integradas ou se devem ser descartadas como algo incompatível com os padrões já estabelecidos. É como se o corpo e a mente estivessem observando a novidade à distância, tentando decidir se confiam nela o suficiente para lhe dar um lar permanente. Quando compartilhamos cedo demais, essa centelha entra em contato com o julgamento alheio. E o julgamento não chega apenas por palavras, ele chega também pela energia, pelos microgestos, pela ausência de entusiasmo. Essas impressões sutis se infiltram no nosso campo vibracional e, antes que percebamos, começamos a olhar para a nossa própria ideia com a mesma hesitação que captamos de fora. Pense em quantos projetos promissores foram abandonados logo após receberem críticas nos primeiros passos. Não porque fossem impossíveis, mas porque a frequência que os sustentava foi enfraquecida. A dúvida externa se transformou em dúvida interna. O impulso inicial perdeu o calor e o que poderia ter sido uma construção sólida acabou dissolvendo-se na neblina da descrença. Proteger a fragilidade inicial de uma ideia é, portanto, um ato de amor por ela. É compreender que, antes de enfrentar o mundo, ela precisa crescer sob a luz silenciosa da sua confiança. Porque uma semente não nasce pronta para resistir ao vento. Ela primeiro aprende a criar raízes no escuro, onde ninguém a vê, mas onde tudo acontece. A interferência do campo alheio. Neville Goddard afirmava que pensamentos e sentimentos não ficam confinados à mente de quem os gera. Eles se propagam como ondas e interagem com o campo de quem está próximo. Quando você expõe um plano ainda delicado, ele não recebe apenas atenção. Ele se banha na energia de outras pessoas, absorvendo consciente ou inconscientemente o que elas carregam. Isso significa que, junto com apoio e incentivo, pode vir descrença, medo, inveja, ou simplesmente uma vibração desalinhada com aquilo que você deseja criar. Essas forças não precisam ser explícitas. Muitas vezes, não há palavras duras nem críticas abertas. É algo mais sutil, um olhar que hesita, uma entonação que não sustenta entusiasmo, um silêncio carregado. Seu subconsciente, sensível como um radar,
capta esses sinais e começa a recalibrar a sua própria emoção dominante para se alinhar com o que percebe. Sem que você perceba, a chama da sua intenção começa a vacilar. É como tentar manter uma vela acesa em meio a ventos cruzados. Não importa o quanto você a proteja com as mãos. Cada sopro externo desvia um pouco a chama, roubando-lhe calor e estabilidade. Por isso, no início de qualquer criação, o campo em que ela está imersa é tão importante quanto a ideia em si. Entender a interferência do campo alheio não é sobre desconfiar de todos, mas sobre reconhecer que a energia é transmissível e que sonhos frágeis precisam de um ambiente fértil para crescer. Um ambiente onde as correntes de vento soprem a favor e não contra, permitindo que a chama se fortaleça até se tornar inabalável. O efeito placebo e o efeito nocebo na manifestação. Bruce Lipton nos lembra que o corpo humano responde de forma surpreendente às crenças. O efeito placebo, por exemplo, mostra como a expectativa positiva pode desencadear mudanças fisiológicas reais, acelerando curas e fortalecendo sistemas. Mas o oposto também é verdadeiro. O efeito nocebo revela como crenças negativas, mesmo quando não têm base real, podem enfraquecer o corpo, comprometer o equilíbrio químico e gerar sintomas. Quando você compartilha um sonho ou um plano e ele recebe uma carga de dúvida, crítica ou pessimismo, essa energia não fica no ar como algo distante. Ela interage com você, alterando não apenas seu estado emocional, mas também o seu estado bioquímico. A liberação de substâncias ligadas ao medo e à insegurança substitui a química da confiança e da expansão. É como trocar o combustível de um foguete por algo que não é capaz de sustentá-lo até a órbita. A quebra de expectativa aqui é importante. Não basta que apenas você acredite. O ambiente vibracional em que sua criação está inserida também influencia. Assim como uma planta pode ter sementes fortes, mas definhar se for cercada por um solo envenenado, uma ideia pode perder vitalidade se estiver imersa em campos de descrença e negatividade. Esse é o motivo pelo qual sonhos, nos seus estágios iniciais, precisam de blindagem. Porque cada pensamento externo, cada emoção recebida, atua como uma mensagem silenciosa ao seu subconsciente, reescrevendo o roteiro interno que conduz sua manifestação. E se essa mensagem não estiver alinhada com a sua visão, o corpo inteiro começará a trabalhar em outra direção, mesmo que você conscientemente queira o oposto. O poder do silêncio como blindagem energética. O silêncio, quando bem compreendido, não é ausência, mas presença concentrada. Ele não significa medo de revelar ou desconfiança do outro, e sim um gesto de maturação interna. É como manter uma fruta no galho até que esteja doce o suficiente para ser colhida. Antecipar o momento é roubar o sabor. Nesse espaço silencioso, a sua ideia se fortalece longe das interferências. A visualização diária se torna o alimento. A escrita privada é o registro do seu compromisso. E a observação de sinais ao seu redor confirma, pouco a pouco, que o plano está se enraizando na sua realidade interna. Aqui, a confiança cresce não porque foi validada por outros, mas porque foi consolidada dentro de você, de forma inabalável. O subconsciente, diante dessa repetição íntima e coerente, começa a aceitar a nova realidade como um fato. E quando essa aceitação se torna dominante, qualquer influência externa perde força. O campo vibracional, antes vulnerável, agora pulsa com consistência e clareza, como um cristal que já passou pelo calor e pela pressão necessários para se tornar sólido. O silêncio é a incubadora, onde o invisível se transforma no inevitável. É nele que você deixa de depender da aprovação alheia para acreditar no que está criando. E quando finalmente decide expor sua visão, ela já não é frágil nem instável. É uma frequência madura, pronta para se manter firme, mesmo diante de ventos contrários. A metáfora do casulo. Um sonho em formação é como uma borboleta ainda dentro do casulo. Por mais tentador que seja abrir a proteção e antecipar o voo, qualquer intervenção precoce interrompe um processo delicado e essencial. O casulo não é prisão, é abrigo. Ele guarda, fortalece e prepara. É no silêncio e na aparente imobilidade que ocorre a verdadeira transformação. Da mesma forma,
Um plano precisa de tempo para que a frequência interna que o sustenta se fortaleça a ponto de enfrentar os ventos externos. Expor cedo demais é como forçar as asas de uma borboleta antes que estejam prontas. Elas se rasgam, e o voo, que poderia ser pleno, jamais acontece. O tempo de recolhimento não é atraso, é maturação vibracional. Esse período de proteção permite que você se alinhe completamente com a visão, que seu corpo e sua mente a reconheçam como realidade. Cada dia em silêncio é um dia em que as raízes se aprofundam, em que a confiança se torna natural e em que a fragilidade dá lugar à consistência. Proteger um sonho não é escondê-lo por medo, é nutri-lo com a paciência de quem sabe que tudo o que nasce no tempo certo floresce com mais força. Porque, quando as asas finalmente se abrem, elas carregam não apenas a leveza do voo, mas a resistência silenciosa construída na escuridão protetora do casulo, quando o silêncio fala mais alto. Bruce Lipton nos lembra que a coerência vibracional não nasce por acaso, mas de um cuidado constante com o que permitimos entrar em nosso campo. Manter sua intenção protegida até que ela se torne dominante no subconsciente é como regar diariamente uma planta que ainda está brotando, invisível aos olhos, mas viva e crescendo com cada gota de atenção. Neville Goddard reforça que a imaginação, quando sustentada no silêncio, cria raízes tão profundas que nenhuma descrença externa pode arrancar. É nesse estado de recolhimento que a visão deixa de ser apenas uma possibilidade e se transforma em algo inevitável, como uma semente que, depois de enraizada, vai romper a terra em busca da luz. A mente, quando calma e protegida, se torna como um lago tranquilo. E assim como um lago reflete o céu com perfeição, apenas quando suas águas estão serenas, sua realidade externa só refletirá com clareza aquilo que está firme e estável dentro de você. Então, antes de revelar, nutra. Antes de mostrar, fortaleça. Porque o que nasce protegido floresce com mais força. E no fundo, a pergunta que ecoa é simples, mas profunda. Você está cultivando seu sonho, ou permitindo que outros soprem sobre a chama antes que ela aprenda a brilhar sozinha?